Hoje o vídeo é sobre Linha Mortal, filme de 1990, né? É um suspense e, na verdade, nós vamos falar sobre a EQM, ou Experiência de Quase Morte. O filme é uma direção de Joel Schumacher, né? Tem Kiefer Sutherland, para quem não conhece, famoso Jack Bauer, Julia Roberts, né? Atriz que fez Uma Linda Mulher, William Baldwin, que é um dos irmãos Baldwin, irmão do Alec Baldwin, Oliver Platt, né, que hoje trabalha, eu acho que ainda naquele seriado de televisão Chicago Med, e fez O Homem Bicentenário e vários outros filmes, e Kevin Bacon, né, que fez Footloose, O Homem Sem Sombra, R.I.P.D., Agentes do Além. Então, puxa, é um baita do elenco e é um baita de um filmaço, né, clássico de 1990. Então nós vamos falar sobre esse filme e como se relaciona a experiência de quase morte com o espiritismo. Bom, eu vou fazer aqui para vocês uma piada, não chega a ser uma piada, mas vocês já devem ter ouvido. Sabe quando um cético, um descrente, enfim, uma pessoa que não acredita em vida após a morte, não tem religião, não tem fé, diz assim: olha, ninguém jamais voltou do outro lado para dizer como é que é, então não posso acreditar, não posso dizer que existe vida após a morte, ou que, enfim, que os mortos não morrem, que as pessoas não morrem, porque ninguém jamais voltou para contar. Você já deve ter ouvido essa expressão. Bom, acontece que essa expressão, essa piada, essa chacota, não é de todo verdade, né? Porque, como acontece já há muito, muito tempo, há relatos no mundo inteiro, em todos os países, todos os povos do mundo, de pessoas que tiveram a experiência de quase morte, né? Então, a experiência de quase morte, quando a pessoa, né, então sofreu um acidente, alguma coisa trágica, ou teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia, e ela ficou, então, né, durante um tempo fora do seu corpo, como morta, clinicamente, né, dada pelos médicos, pelos cientistas como mortas. Só que estavam mortas mesmo? Para nós que somos espíritas, que acreditamos na vida após a morte, né, que a vida é uma transformação, uma passagem, nós estamos agora, hoje, aqui na Terra, depois morremos e continuamos a vida numa outra forma, num outro estágio, num outro lugar. Então, a morte propriamente não existe. Mas o que acontece? O que nos liga o nosso espírito a essa vestimenta, a esse corpo de carne e ossos, né? O que liga o nosso espírito a esse corpo? Quando o espírito está encarnado nessa forma física, na matéria, né, nós dizemos que temos uma alma. O que liga? O que liga é exatamente um cordão da vida, ou também conhecido popularmente pelos esotéricos, né, como cordão de prata. Exatamente isso. Ou seja, existe uma ligação do espírito com esse corpo físico, que é o cordão da vida. Então, quando esse cordão da vida é cortado, a pessoa não tem mais ligação com esse corpo físico, com essa vestimenta, com essa roupa de carne e ossos, né? Aí podemos dizer que existe entre aspas, uma morte, porque esse cordão da vida é cortado. Mas o que acontece nas experiências de quase morte é que esse cordão não é cortado. Esse cordão, ele é esticado. E é o que acontece, na verdade, de uma forma bem mais sutil, quando dormimos todas as noites. Ou seja, o nosso espírito,
ele sai do corpo. Quando todas as noites, todas as pessoas acontece isso. O nosso espírito tem um corpo que é um corpo astral, um corpo sutil, né? Vamos dizer assim, um corpo de fantasma, que é chamado por nós, conhecidos por nós espíritas, como perispírito. Esse corpo sutil, que é o espírito, ele é ligado ao corpo físico, de carne e osso, por esse cordão. Então, ele pode ir a vários lugares, mas sempre está ligado a esse cordão, né? Da mesma forma como eu estou ligado com esse microfone aqui de lapela, com o fio ligado até a câmera do celular, né? Ou seja, eu posso me distanciar para cá e para lá, me aproximar, né? Mas tem esse fio que transmite o som para que vocês possam ouvir minha voz melhor. Ou seja, esse áudio está sendo captado com esse microfone diretamente até a câmera. Existe esse fio que liga, né? Mas eu tenho um espaço para ir. Então, nós temos esse cordão que liga nosso corpo físico ao corpo astral, que sempre está ligado, mesmo quando nós saímos do nosso corpo durante a noite. E quando a pessoa está numa sala de cirurgia, que teve uma parada cardíaca ou sofreu um acidente, é como se fosse, como é que eu vou dizer assim, um trópico. Vocês imaginem um copo de água cheio, tá? Seríamos nós. O copo seria o corpo físico e a água seria o espírito. Quando tu tropeça, tu vira a água, né? Aí saiu, né? Então, quer dizer, esse choque, esse impacto do acidente ou da cirurgia faz com que, muitas vezes, o espírito, a alma, saia do corpo e a pessoa, ela está ali, então, conscientemente vivenciando aquela experiência de quase morte, né? Então, nós não podemos dizer que a pessoa morreu, né? Porque realmente, como eu disse, a pessoa realmente só morre, entre aspas, quando essa ligação entre esse cordão e o seu corpo é cortada. Isso quem define o momento exato são os espíritos superiores, os espíritos de luz, né, que definem isso. E, na verdade, o que acontece? Há um motivo, há um porquê, né, ocorrer essa experiência de quase morte, né? Bom, não é por acaso que isso acontece. Nós podemos dizer que a pesquisa da experiência de quase morte inicia-se basicamente após a ciência moderna, nosso século moderno, em 1978, 75, com o Dr. Raymond Moody, que é um americano, que ele começa então aí a estudar as experiências de quase morte. Ele já escreveu vários livros sobre o assunto, pesquisa até hoje o assunto. Ele que começou, digamos assim, nos Estados Unidos a pesquisar de uma forma científica e médica essa temática, essa questão, né? E ele relata em um dos livros dele, inclusive o caso de uma senhora que era cega há 50 anos, praticamente desde criança, desde o nascimento, que após sair de uma cirurgia, descreveu para ele toda a sala médica, a cor da roupa dos médicos, como eram os instrumentos médicos, instrumentos que nem existiam na época que ela ficou cega quando criança. Então, assim, ela faz uma descrição muito precisa de como é que foi a cirurgia e tudo que ela viu de cima quando estava fora do corpo dela. E aí, então, temos vários outros médicos, pesquisadores, cientistas que até hoje estão pesquisando de uma forma muito séria
sobre o assunto da experiência de quase morte. O médico renomado britânico Sam Parnia é outro médico que tem bem há bastante tempo, muito tempo, ele também pesquisa a experiência de quase morte. Pesquisou e continua pesquisando até hoje. Entre os anos de 2008 e 2014, ele pesquisou 2.000 pessoas em 15 hospitais diferentes no Reino Unido. Dr. Leonardo Miana, né? O Dr. Leonardo Miana é um médico cirurgião cardíaco brasileiro da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, que também participa de uma pesquisa de experiência quase morte, coordenada por Sam Parnia, né? Pesquisa essa que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, França e Bélgica, ou seja, vários países, né, pesquisando a experiência de quase morte. A doutora brasileira Beatriz Ferrara Caruncho pesquisa atualmente os efeitos benéficos e maléficos de quem teve a experiência de quase morte. Então, vejam que tem bastante médicos, cientistas, pesquisadores, pessoas sérias de renome, pesquisando essa, vamos dizer assim, essa situação, essa experiência, essa ocorrência no mundo inteiro, né? Segundo esses médicos, esses pesquisadores, 18% dos pacientes que tiveram parada cardíaca no Brasil tiveram a experiência de quase morte. 18%. Cerca de 10% dos pacientes pesquisados no mundo inteiro, isso em 35 países, também tiveram a experiência de quase morte. Bom, o que é que... Vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser aqui experiência de quase morte. Na verdade, a EQM é quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, seja porque está numa mesa de cirurgia fazendo uma operação e o coração parou de bater, seja porque sofreu um acidente, seja porque caiu, bateu a cabeça, enfim, a pessoa parou de respirar e o coração parou de bater. Então, a pessoa está clinicamente morta. Durante aquele período que o coração dela não está batendo, que ela morreu, às vezes podem ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ou até há relatos, há casos em que a pessoa ficou horas morta sem respirar, mas claro que aí já são situações mais extremas, que a pessoa, enfim, até situações de frio, que a pessoa estava na neve ou num rio gelado, a pessoa volta à vida depois, volta a respirar, volta a viver. Então, a experiência de quase morte exatamente acontece durante esse período que a pessoa está clinicamente morta. Os médicos tentando reavivar a pessoa, né, naquele momento, durante aquele período, a pessoa então ela passa a viver uma experiência em que ela relata, quando volta à vida, que ela passou por uma situação em que ela estava num outro lugar. E esses relatos que já existem no mundo inteiro, eles têm algumas características em comum. Então eu vou aqui rapidamente falar quais são essas características para vocês, né? Sentimento de paz interior, ausência de dor. Ou seja, quando a pessoa relata que nesse mundo, nesse lugar em que ela se encontrava, ela se sentia muito em paz e não sentia dor nenhuma. Ou seja, a pessoa pode ter sofrido o pior dos acidentes, mas ela relata que não sente absolutamente dor nenhuma. Sensação de flutuar acima do corpo físico, ou seja, a pessoa vê o corpo dela e não entende, ué, mas meu corpo está ali, como é que eu estou aqui vendo o meu corpo? E geralmente a pessoa vê o seu corpo de cima, flutuando em cima do seu corpo. A impressão de estar em um segundo corpo, né? Sim, como disse, a pessoa
Não entende como é que eu estou nesse meu corpo aqui, que eu estou vendo desse meu corpo e está ali meu corpo. Presença de pessoas à volta, ver outras pessoas na volta, ou seja, a pessoa nota que tem pessoas à sua volta, né? Pessoas que ela não conhece, que ela não sabe quem são, mas percebe pessoas à volta. Visão de seres espirituais, ou seja, a pessoa vê familiares, amigos e outras pessoas até que já morreram. Vê seres espirituais, às vezes não tão bem definidos, às vezes pessoas que ela não conhece e pessoas que têm até uma aparência espiritual, assim como translúcida, como um fantasma mesmo. Então a pessoa tem a visão de seres espirituais. Visão em 360 graus, isso significa que a pessoa pode olhar para onde ela quiser sem precisar mover o pescoço, a cabeça. É a visão em 360. Ela pensou em olhar para baixo, imediatamente ela já está olhando para baixo. Pensou em olhar para cima, imediatamente ela já está enxergando para cima. Pensou em olhar para um lado, olhar para trás. Ou seja, ela tem a visão em 360 graus sem precisar estar movendo o corpo, a cabeça ou os olhos, né? Sensação de que o tempo anda mais rápido ou de que o tempo anda mais devagar. Às vezes a pessoa, quando volta de um período de, por exemplo, de horas ou minutos que ela ficou ali sem vida, ela diz: não, mas para mim lá se passaram dias, semanas. Eu tive a sensação de que lá eu fiquei por dias, semanas. Outras vezes exatamente o contrário. A pessoa ficou sem vida, sei lá, eu por 10, 15, 20 minutos. Ela diz: ah, mas para mim foram só 5 minutos. Ou nem isso, menos até. Então a pessoa sente um tempo passar diferente do nosso. Ou mais rápido ou mais devagar. Ampliação dos sentidos. A pessoa percebe mais cores, ela diz que vê outras cores, muitas vezes que nunca viu antes na vida, ouve tudo que as pessoas falam, né? Ou seja, as pessoas podem estar a uma distância enorme dela na cena, por exemplo, de um acidente que ela sofreu, e ela ouve tudo que as pessoas estão falando perfeitamente, ouvido super biônico, né? Que mais? Às vezes até mesmo pode ouvir o pensamento das pessoas. Então, ampliação dos sentidos, né? Sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado ao fundo, ou seja, isso muitos relatam que vem um túnel e no final do túnel uma luz muito intensa e as pessoas se sentem puxadas para dentro desse túnel. Muitas até nem querem adentrar esse túnel, mas elas não conseguem resistir, elas são puxadas, empurradas através desse túnel, né? Recapitulação da vida, ou seja, a pessoa também vê, durante esse período que ela esteve lá, toda a sua vida passar na sua frente como se fosse uma tela de cinema, um filme. Do nascimento até aquele momento, ela vê toda a sua vida passar nos mínimos detalhes, relembra e vê tudo de novo, né? Relutância em voltar. A pessoa se sente tão bem naquele lugar que ela não quer voltar, né? Ela quer ficar lá. Sensação de ter finalizado uma missão, ou seja, a pessoa sente que a sua missão aqui na Terra, o que ela tinha que fazer, ela já fez. Não tem por que voltar. Sensação de ter finalizado uma missão. E transformação da personalidade, novos dons e novas características. Ou seja, quando ela volta, ela e as pessoas percebem que ela mudou. Muitas vezes a pessoa até se transforma num paranormal. Ela passa a ter dons, poderes que ela nunca teve, né? De adivinhar o pensamento das pessoas, fica mais sensível à vida, às coisas simples da vida, como a natureza, os pássaros, as flores, os animais. Passa a dar mais importância à família. Se a pessoa tinha, sei lá, 4, 5 empregos, ela vê que não é tão importante assim trabalhar tanto e ter tanto dinheiro, é mais importante estar no convívio da família, dos filhos, né? Então a pessoa tem uma mudança de personalidade e adquire outros dons, né? Como eu disse, às vezes até mesmo o dom de sentir o que a pessoa
quer ou está sentindo. Há relatos de pessoas que sabem exatamente o que a outra pessoa está sentindo ou pensando sem que a pessoa precise dizer. Então ela passa a ter dons paranormais, ou muitas vezes começa a ver espíritos, né, que ela nunca via. Ela começa a ter visões de espíritos, né. São características. A pessoa muda a personalidade para se tornar menos ansiosa, mais calma, mais tranquila e ter até muitas vezes dons paranormais. Essas são as características, mas não quer dizer que a pessoa que passou pela experiência de EQM, né, quer dizer que tenha que passar por todas essas características, né? Pode ter só algumas, né, ou até mesmo todas, né? Inclusive existem hoje no mundo testes, né, pesquisas que são aplicadas em cima dessas características das pessoas que voltaram das experiências de quase morte. Existem dois tipos de experiência de quase morte para os pesquisadores, para os cientistas, né? As experiências de quase morte agradáveis e as experiências de quase morte perturbadoras, né? Infelizmente, nas perturbadoras são as experiências de quase morte, onde a pessoa depois ela passa a ter alguns problemas sérios que estão sendo pesquisados atualmente pela medicina, né? Entre esses problemas, então, o sentimento de solidão, abandono, sentimento de vulnerabilidade, hipervigilância, transtorno do estresse pós-traumático, distúrbios do sono, ansiedade, né? Então, as pessoas que tiveram experiências de quase morte perturbadoras acabam tendo problemas depois. As que tiveram a experiência de quase morte agradáveis, que é 90%, ou seja, a esmagadora maioria tem uma experiência de quase morte agradável, elas têm menos ansiedade, até menos do que na população normal, né? Na população da cidade, do país, tem menos ansiedade do que a população em geral, perdem o medo da morte e têm maior bem-estar em viver a vida, ou seja, elas têm maior prazer em estarem vivas e em viverem os momentos do dia a dia da vida. Ou seja, é uma coisa boa para quem tem experiência de quase morte agradável, né? Bom, eu peço sempre e acredito que vocês entendam que eu peço que vocês deem um like, deem um joinha, tem ali a mãozinha embaixo do vídeo, deem um like, apertem ali no joinha, se inscrevam no canal, né? Tem ali para se inscrever, deixem um comentário ou compartilhem com um amigo, com alguma pessoa que vocês conheçam, se acham que o assunto é interessante. Porque isso ajuda a estar divulgando o canal, ajuda a estar fazendo crescer o canal e ajuda mais pessoas a conhecerem sobre esses assuntos, sobre o espiritismo. E, como sempre, eu deixo também um link de uma instituição de caridade para que vocês apoiem e bato sempre nessa mesma tecla. A salvação do espírito está sempre na caridade. Quanto mais nós somos caridosos, quanto mais pudermos ajudar as pessoas, melhor para nós mesmos, né? É a forma de nós estarmos salvando a nossa alma, o nosso espírito. E então eu peço que vocês deem essa força, ok? O motivo pelo qual ocorre a experiência de quase morte nós vamos ver mais adiante, mas primeiro eu vou falar sobre a diferença entre morte clínica e morte encefálica. Ou seja, essa na verdade é a visão científica, né, da experiência de quase morte, que já vem sendo estudada há algum tempo. A morte clínica, né, também é quando o paciente pode ser reanimado e o EEG, ou eletroencefalograma, evidencia a ausência de atividade no córtex cerebral, ou seja, a paralisação da função cardíaca e respiratória. Essa seria a morte clínica, né? A morte
encefálica também é conhecida como morte cerebral pelos médicos, né? Essa é uma condição irreversível, pelo menos até hoje, até os dias de hoje, a ciência, né, para a ciência médica é uma condição irreversível, aonde o tronco encefálico não reage. Bom, falando só um pouquinho sobre o filme, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de ver filme antigo, lá de 1990. Pô, nem era nascido nessa época, velhinho. Te entendo, te entendo. E esse é um filme de suspense que eu diria assim que tem um baita do elenco, um grande elenco, mas para os padrões atuais do cinema, até que a história, né, não é um filme de terror, de ficção científica, é mais suspense. Então, é um filme que realmente vem mais a falar sobre a questão da experiência de quase morte, a questão da espiritualidade, a questão da investigação científico-médica, né? Na verdade, no filme, quem começa a se interessar por isso, a pesquisar, a querer saber, é o Kiefer Sutherland, né? No papel de Nelson. Ele seria um médico, Nelson, que quer provocar nele mesmo propositadamente as paradas cardíacas, né? Então ele conta com a ajuda da Rachel, que seria a Julia Roberts, do Joey, que seria o William Baldwin, do Randy, que seria Oliver Platt, e do David, que seria o Kevin Bacon, né? Esses são médicos que ali com ele na mesma universidade, no mesmo local que eles atuam, trabalham, estudam, estariam de certa forma apoiando ele nessa experiência médica louca, né? Na verdade, no filme, após ele ter sucesso, após voltar da morte, o Nelson, Kiefer Sutherland, os outros se empolgam. Eu fico mais tempo. Não, eu fico mais tempo. Eu fico mais tempo. Quanto tempo ficou? Eu fiquei 1 minuto, eu fiquei 2 minutos, eu fico 3, eu fico 4, eu fico 5. Por que o mais tempo? Porque quanto mais tempo tu fica sem respirar, sem teu coração bater, mais perigoso é, maiores são as chances, né, falando em termos científicos, médicos, de tu causar uma lesão cerebral séria e voltar como se fosse um vegetal, ou seja, com sequelas graves, ou seja, com problema de fala, com problema de motricidade, a pessoa, né, enfim, não volta normal. Então, quanto mais tempo a pessoa fica sem respirar, sem o coração bater, mais perigoso é da pessoa voltar com sérias sequelas, né? Então, eles ficam ali disputando quem vai ficar mais tempo da próxima vez. Então, na verdade, todos eles acabam passando pela experiência, exceto o Oliver Platt, né, que faz o papel do Randy, né? Todos eles, a Julia Roberts, o William Baldwin, o Kevin Bacon, todos eles passam por aquela situação de, né, terem o seu coração parado e depois de um tempo o batimento reativado para que eles tenham passado por essa experiência, né? E cada um deles vivencia essa experiência de quase morte de uma forma diferente. Via de regra, quase todos eles, ou todos eles, têm uma experiência de quase morte traumática, digamos assim, perturbadora, né? Nenhum deles tem uma experiência de quase morte agradável. Então, por isso, nesse sentido, o filme é um suspense, um terror. Mas nós sabemos hoje, pela pesquisa científica médica que é feita, que a esmagadora maioria das pessoas, mais de 90% que passam por essa experiência, tem experiência de quase morte agradável. Às vezes, né, elas têm, nessas experiências de quase morte, um certo medo, um receio, um desconforto por estarem vivenciando aquela situação nova, inusitada, ou seja, de estarem sendo puxadas para dentro de um túnel escuro que tem uma luz lá no final, ou seja, é o medo do desconhecido, mas logo em seguida esse medo passa. Ou então elas têm um puxão de orelha, porque há relatos de pessoas que
tiveram uma voz dizendo para elas não chegaram a ver exatamente quem, dizendo, ó, você está agindo certo na sua vida, está fazendo tal coisa correta, enfim, tiveram uma espécie de um puxãozinho de orelha para quando voltarem a fazer a coisa certa, né? E não agirem errado como estavam agindo. Então, quer dizer, é uma coisa positiva, né? Não ficam com traumas depois que voltam ao corpo. Elas ficam bem. Mas não é o caso que acontece com os personagens desse filme. Eles ficam bem traumatizados ali e eles têm que resolver as suas questões pessoais, né? Em vida, né? Porque exatamente eles provocaram, né? Não foi uma coisa que estava, digamos assim, na programação deles em vida de passarem por uma experiência de quase morte, numa cirurgia ou num acidente. Eles provocaram aquela situação. Então, eu diria até, fazendo uma analogia agora, a analogia que eu mesmo faço sobre o filme, que essa experiência de quase morte traumática para eles, perturbadora, é um puxão de orelha mesmo neles por estarem fazendo isso, arriscando a própria vida. Porque se tem uma coisa que os espíritos de luz, os espíritos superiores não gostam, é que nós arrisquemos a nossa vida à toa, certo? Aquelas pessoas que saltam de paraquedas, bungee jump, que ficam se dependurando, por exemplo, na Rússia, tem todos os anos dezenas de jovens morrem na Rússia porque vão no topo dos prédios para fazer selfie, se filmar, pulando, né, na beirada dos prédios, e acabam caindo e morrendo. A espiritualidade não aprova isso, ou seja, tu tem que dar valor à sua vida e quando tu te arrisca de uma forma desnecessária, isso aí é considerado, quando a pessoa morre, suicídio. Exatamente. Mesmo a pessoa não foi lá para se matar de propósito, mas ela sabia que estava correndo um risco de se machucar e morrer. Então, nesses casos, é considerado a pessoa, quando morre, até um suicida. Mas isso é assunto para outro vídeo, certo? Bom, existe uma conclusão científica médica sobre por que, como é, o que é uma EQM? Sim, existe. Para ciência médica, os relatos de experiência de quase morte não passam de alucinações. Alucinações provocadas pelas alterações químicas provocadas no nosso cérebro por conta da parada cardíaca. Ou seja, para a ciência, os milhares, milhões de relatos que existem no mundo inteiro, dando os maiores detalhes sobre o que acontece no plano astral, na erraticidade, ou o que as pessoas viram acontecendo aqui, pessoas que foram resgatadas em acidente, que descrevem com detalhes as pessoas que estavam no acidente, quem resgatou elas, como é que foi o resgate. Tudo isso é desconsiderado pela ciência médica. Obviamente, nós espíritas temos uma visão bem diferente, uma visão bem mais ampla, bem mais profunda sobre esse assunto. Bom, o que vem então a ser para o espiritismo uma experiência de quase morte, né? Pode ser uma expiação? Pode. Pode ser uma expiação porque, principalmente nas experiências de quase morte perturbadoras, onde a pessoa relata, e isso seriam 10% dos casos que tem essa experiência, que foram para lugares terríveis, horríveis, viram seres umbralinos, lugares escuros, lugares onde elas não se sentiam nada bem, ou era deserto, ou era pântano, era escuro, era noite, não eram lugares bons, tá? Viam pessoas amarradas, sendo torturadas, sofrendo, pessoas presas literalmente com correntes, né? Pessoas rindo da sua cara. Então, infelizmente,
as pessoas que passaram por essa experiência negativa, é uma forma de expiação, porque quando a pessoa volta com essa experiência vívida, ela se sente muito mal, culpada, pensando, pô, eu sou uma pessoa ruim, por eu ter passado por essa experiência, significa que tem algo de errado com a minha vida. E ela passa a apresentar todos aqueles problemas que eu já citei anteriormente, como vigilância, quadro de ansiedade, vulnerabilidade, dorme mal, enfim, transtorno do estresse pós-traumático. Então é uma expiação. Para essas pessoas, infelizmente, é uma forma de estar, digamos assim, pagando dívidas passadas, dívidas anteriores, né? Mas na esmagadora maioria das vezes é um incentivo, na verdade. A experiência de quase morte é um incentivo, um reforço para que nos lembremos de que a vida não acaba após a morte, né? É uma forma também de nos lembrar da reencarnação. Muitas vezes a pessoa, não muitas vezes, mas algumas vezes a pessoa, quando tem uma recapitulação da sua vida, ela vê até vidas anteriores, né? Então também é uma forma de relembrar de que é um ciclo contínuo. Nós nunca morremos, nós sempre estamos reencarnando, vivendo no mundo espiritual, vivendo outra vida em outro planeta, nesse planeta, em outro lugar. Então é uma lembrança de que a vida é um esforço contínuo para o crescimento, para a evolução, para que tenhamos fé, e a pessoa ela passa a viver, quando ela volta, né, ao seu corpo físico, volta dessa experiência no mundo da erraticidade, no mundo astral, ela volta com uma visão muito mais positiva da vida, vivendo uma vida muito melhor e tendo relações afetivas e positivas muito mais produtivas e saudáveis com todos, né? E é uma forma também de o plano astral, o plano espiritual, nos lembrar e nos reforçar de que realmente o mais importante é a relação que nós vivemos uns com os outros, não o que nós temos, não a roupa, não o carro, não a casa, não o emprego, não o trabalho. Isso tudo é importante para que nós vivamos aqui, mas não é o que nós devemos nos ater, nos apegar, porque o que nós levamos daqui para outras vidas e para o plano astral é tudo que nós aprendemos de positivo, tudo que nós aprendemos uns com os outros. Isso é a única coisa que nós levamos daqui. Inclusive, quando realmente, de fato, nós morremos, quando, enfim, nós vamos deixar aqui, não é uma experiência de quase morte, nós estamos nos desligando desse corpo físico, leva até 72 horas para que haja esse desligamento total. Por isso que nós espíritas acreditamos que o corpo, a cremação, é uma maneira muito prática e saudável de estar resolvendo a questão da situação do funeral, do enterro, e ele deve ocorrer, então, 3 dias depois, após a morte do espírito, para que não haja nenhum tipo de estresse, digamos assim, porque o desligamento ao total ocorre até 72 horas. E quando a pessoa, então, morre, ela vai, todas nós, quando morremos, vamos para hospitais no plano astral. São hospitais esses que nos ajudam a entender, né, os nossos medos, as nossas culpas, nossos traumas, nossos arrependimentos. Eles nos curam. Nós ficamos, quando morremos, muitas vezes em um coma induzido num desses hospitais astrais, porque eles estão, os médicos lá, nas cidades astrais, né? Essas cidades ficam acima das nossas cabeças, das nossas cidades. Esse é um assunto que eu posso trazer em outro vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Eles ficam lá nos curando, né? Para que nós então nos curemos das nossas culpas, traumas, arrependimentos, para que possamos então sair dali do hospital prontos para vivermos com outros espíritos, outros mortos, numa sociedade muito melhor, né? Pelo menos até chegar à nossa época, ao nosso momento de reencarnarmos novamente, né? Seja aqui na Terra, seja em outro planeta, mas esse é o ciclo da vida,
né? Nós vamos para uma cidade astral, recapitulamos tudo que aprendemos, passamos um tempo lá e depois reencarnamos, para que possamos sempre continuar evoluindo e crescendo. Espíritos mais evoluídos, de maior luz, não precisam passar por esse processo, ou seja, chega um momento que não precisam mais reencarnar, se não quiserem. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Ficamos hoje por aqui. Eu agradeço muito de coração pela audiência. E peço sempre, né, que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas, certo? Muito obrigado.